Agora sim. Depois da gravação, a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, vai dar para, se vocês permitem, né? Dá para a gente assistir depois várias vezes, vai aprendendo e revendo tudo isso. Antes de você se apresentar, só queria falar um pouquinho do NAP, o que é o NAP, né? O NAP é um setor da instituição do UniBH, da UNA, de todas as IES do Grupo Ânima, que tem como premissa a inclusão, e a inclusão como um sentido amplo, né? Da discussão da diversidade, dos direitos humanos, das deficiências, dos transtornos de aprendizagem, de gênero, de raça, e aí por aí vai que cabe nos direitos humanos, né? E, além disso, a gente tem proposto, né, assim, fazer um calendário de ações que durante o semestre já tem previsto aí vários eventos, e aí eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre esse calendário, para quem quiser acompanhar os outros eventos. Eu sei que pode ser, tem pessoas aqui que já estão participando de eventos passados, já entendam essa lógica. Na UNA também tem uns eventos que são construídos pelas lideranças, né? Então, o que não falta é oportunidade para a gente discutir o que a gente se propõe no setor, que é a inclusão, que é a diversidade, que é os direitos humanos, e a gente acha que essa oportunidade de construção coletiva aqui é um micropasso assim, para a gente combater todo o preconceito e toda a estrutura social que a gente vivencia, que é uma estrutura bastante preconceituosa, né? Eu acho que é isso, aos poucos, quem não conhece o NAP vai conhecendo também, participando das ações. E Nai pode se apresentar, depois Sofia, Thelma e Marcelo. Pode ser assim? Pode. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Nayane, eu sou psicóloga. Eu era estagiária no NAP, né, de psicologia, acabei tendo a oportunidade de ser contratada, então estou como assistente de supervisão agora. Mandei o link do calendário para quem quiser acompanhar, continuar acompanhando nossas ações, né? Como a Bela falou aí, a gente sabe que tem gente que está acompanhando a gente desde o primeiro, e isso é muito bacana, tem sido muito construtivo, né? Esse diálogo, a gente está se sentindo mais próximo das pessoas e as pessoas da gente, então tem sido muito bacana. Infelizmente não conheci Sofia pessoalmente, mas sempre ouvi falar assim, do trabalho, das redes sociais, então hoje é uma oportunidade, né, de conhecer melhor e estar mais próxima. Então, estou muito feliz de estar aqui, eu acho que vai ser muito bom. E agradeço também a participação de todo mundo nesse sabadinho aí de manhã, né? De fazer esse esforço e ter essa vontade de estar aqui com a gente para construir esse diálogo. E agora eu passo a palavra para vocês. Bom dia, gente. Sou eu agora, né? Espero que esteja todo mundo bem. Primeiro, falando um pouco de mim, meu nome é Sofia Mendonça, eu sou jornalista, escritora, autora de 7 livros. Atualmente eu faço mestrado em comunicação social na UFMG, né? E sou egressa do UniBH e tenho... Então, acho que a primeira coisa que eu devia falar, na verdade, é o quanto eu sou grata pela minha vivência de inclusão no ensino superior no UniBH e como isso moldou, de certa forma, a pessoa e a profissional que eu sou hoje, né? Eu tive experiências muito positivas, a gente teve desafios, claro, mas foi uma construção conjunta, né? E isso foi muito bacana de ser feito. É muito bom ver alguns rostos, tipo da Isabela, da Ana Paula, que eu já conhecia, né? E
vocês são realmente referência nesse sentido para mim, porque o coraçãozinho, meu coração sem coordenação motora, porque quando uma pessoa autista ou com algumas características que são diversas do que a sociedade prepara, né, como o esperado, ela atinge um patamar, né, que talvez seja dentro dos padrões que a gente convencionou socialmente de sucesso profissional, e eu realmente acredito que esteja construindo esse caminho, né? Com 24 anos eu tenho uma carreira que eu me orgulho muito. A gente às vezes se esquece de olhar para trás e ver quem foi os aliados e os parceiros que ajudaram a moldar isso, porque a deficiência é uma interação das características da pessoa com as características as barreiras do ambiente, né? E quando esse ambiente faz um trabalho que, ao mesmo tempo, é acolhedor, mas visa uma construção de uma autonomia, isso é muito importante. Então, eu sou muito grata. Eu entrei no IBH como uma jovem meio insegura, sei lá, e com muito, muitas questões. Agora eu já estou numa fase mais segura, e muito disso veio. A Ana Flávia, a Carla, que foram minhas mediadoras também, que tiveram um papel muito importante nisso. Então, primeiro eu queria deixar clara essa minha gratidão. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Outwork, autistas no mercado de trabalho, mas eu deixo a Selma pontuar mais sobre essa parte. Eu estou aqui não me cabendo de emoção, porque eu sou a mãe da Sof e quando ela entrou na faculdade, ela vinha de um processo de 3 anos de forte fobia social. Então, tinha a apreensão da mãe pela filha, mas tinha também o cansaço. Eu pensei assim, na universidade, pelo amor dos céus, eu não vou dar conta. Mas a resposta da mãe, evidentemente, a luz é sobre o ser humano que está ao lado dela, então, o que Sofia quisesse, eu estaria ao lado dela. Ela já me surpreendeu de cara passando no vestibular, né? Foi um vestibular inclusivo, e ela já me surpreendeu passando imediatamente, porque ela vinha de anos muito difíceis. Ela me surpreendeu tanto que ela sabe que eu nem acreditei que ela passou. Eu tive que ouvir de um educador falando assim, não, é sua filha mesmo. O nome está aqui, olha que mãe, gente. Bom, não era pelo conteúdo, era mesmo por causa do emocional. Quando Sofia entra, o primeiro semestre, nessa época a Sofia já negociava a inclusão dela. O primeiro semestre de Sofia, ela sentiu o drama e pela primeira vez ela falou comigo assim, mamãe, eu vou precisar de uma mediadora. Mas por quê, Sofia? Ela falou assim, por interpretação, porque é muito diferente a postura dos professores, a fala dos professores, a fala dos alunos, e eu preciso de uma interpretação. Eu falei assim, nem... Então vai ter um NOP na faculdade também? E tinha o NAI. E eu não vou falar de nenhuma pessoa em especial, mas vou falar do NOP do NAI em 2 tempos. O primeiro tempo era o NAI, que teve muito presente, que se esforçou muito, mas que ainda tinha como linha geral a questão de deixe-me conhecer para você, que eu vou te apresentar todas as soluções que eu pensar a partir dos problemas que você me apresentar. Não era geral, mas era uma postura que saía do geral, do NAI. Na segunda fase do NAI, já com o Luiz, um cara que eu nunca vou esquecer na minha vida, a postura já era, vamos caminhar junto, vamos aprender junto, vamos construir juntos. E aí está esse NAI maravilhoso que a Ana Paula falou, que está se estendendo, não é à toa, isso é conquista, porque um setor de inclusão mostrar numa universidade ou num grupo como a Ânima o seu valor, é muito mérito de quem está à frente dele, é muito mérito de quem está à frente dele. E esse mérito, ele vem transformando vidas, né? Eu sempre digo que a gente fica preocupado o médico não ter o erro médico, porque pode ser o fim da nossa vida.
o educador, a pessoa que trabalha com o ser humano, se tiver erro também, é fim de vidas, é fim de famílias, é fim de linha. E com a Sofia foi início de linha. Foi um complemento maravilhoso. Então, eu e Sofia somos hoje jornalistas, a gente tem um projeto Mundo Autista Juntas, a gente tem um blog que, por meio da universidade, Sofia passou numa seleção na universidade e a gente conquistou um lugar no portal UAI. A gente hoje tem uma parceria com a revista Autismo e a gente, Sofia, gente, tem uma capacidade de produção que ela me deixa louca. Eu era mais bonita e mais jovem, tá? Depois de Sofia, ela me deixa louca. Mas como eu também sou autista, e o diagnóstico veio depois, veio em 2016, eu, inclusive, uma vez com uma mediadora que o NAI não deu... o NAI mesmo percebeu que não era legal, a pessoa se achava boa demais para estar lá como mediadora, eu tive uma crise e fui acolhida pelo NAI, né? Tive uma crise horrorosa, fui acolhida por eles. Mas depois disso tudo, eu e Sofia trabalhando, e a Sofia com esse cérebro dela, ela falou assim, mamãe, eu quero fazer algo sobre o mercado de trabalho. E ela ia propor, inclusive, uma parceria com a revista Autismo, porque a gente ia fazer uma reportagem escrita maior e a reportagem, um documentário. E eu falei assim, ai, Sofia, mas já tem tanto. Ela falou assim, não, mas eu quero um aspecto diferente. Eu quero, ao invés de ser como que pode ser o mercado de trabalho, o que as pessoas pensam que pode ser o mercado de trabalho. As pessoas esquecem que o autismo é real, que os autistas estão aí e que eles já estão, inclusive, no mercado de trabalho. E que já surgiram pessoas percebendo que podem atuar colaborando com isso, que no caso a própria Sofia me citou a Special Stern, que está à frente ao Marcelo, e eu tive o prazer de conhecer a Cantar Ibope Mídia também, que foi a Suzana, eu sempre esqueço o sobrenome dela, a Sofia fica me corrigindo em tudo. Enfim, maravilhosa também, e a gente fez esse documentário, e eu e Sofia, no nosso desempenho do trabalho, a gente percebeu que a gente tem uma coisa que lá atrás a gente se sentiu muito sozinho, a gente se sentiu ET, a gente desejou até não existir. Não era assim, eu quero suicidar, mas seria bom se a gente não existisse, porque o código está muito diferente. E quando a gente pôde produzir alguma coisa, a gente queria que nenhuma família se sentisse assim. A gente queria compartilhar vivências. Então, como Sofia foi crescendo, era hora da gente compartilhar vivências nesse mercado de trabalho. Então, o nosso diferencial é um afeto, tanto que a pesquisa do mestrado de Sofia é nessa linha, de ser afetado pelas coisas que acontecem com a gente. A gente não consegue, e olha que interessante, pensam que autista, né, de uma maneira geral, tem dificuldade com sentimento, não tem empatia, e eu e a Sofia e vários outros autistas transbordam de sofrimento, de sentimentos, mas não conseguem se comunicar. E aí, a gente teve a grata satisfação de, quando a gente foi compondo o documentário, a gente começou a amar os entrevistados, a descobrir e apreciar o trabalho deles. E aí, uma das coisas mais lindas que aconteceram foi quando eu, como profissional, vi o documentário no ar, falei assim, nossa, o nome do Marcelo saiu com 2 T's, e fiquei apavorada, porque eu sei, né, profissionalmente fui assessora há muitos anos, que errar nome é assim, assado. Aí eu ligo desesperada para o Marcelo para pedir desculpa, e ele fala assim, ô Selma, eu estou aqui emocionado com o documentário. Nada disso, está maravilhoso, já mandei para o mundo, já compartilhei horrores. Então, é esse documentário que eu e a Sofia colocamos o nosso coração, e ao colocar o nosso coração, a gente recebeu o coração de cada um que foi entrevistado, que a gente tem para mostrar para vocês. Sou eu agora, Isa? Então tá bom, então tá bom. Bom, primeiramente agradecer, é um presente estar aqui com vocês. Durante a pandemia aconteceram coisas muito difíceis, acho que para todo mundo, mas conhecer a Sofia e a Selma nesse período, para mim, foi um super presente, né?
e participar desse documentário também foi um privilégio, Selma. Mesmo com 2 T's, escrevendo errado, foi fantástico estar com vocês, né? Eu queria agradecer ao Francisco, que está aqui com a gente também, o Francisco Paiva, que é responsável pela revista Autismo, o Francisco que fez essa ponte aí para a gente também conversar, se conhecer um pouco mais. O Francisco é um empreendedor social, ele é responsável pela revista Autismo e tem levado literatura de qualidade aí para famílias aí do Brasil inteiro, comunidades no Amazonas têm recebido a revista. Então, deixar meu grande abraço para o Francisco e por ter nos apresentado. Bom, Marcelo, perdão, Oi, bem lembrado. Eu não falei mais, né? Falei da nossa parceria, mas não falei mais. Mas também foi um presente essa parceria com o Francisco, porque ele não é diferente de Sofia. Gente, esse cara tem uma capacidade de produção louca. E aí, eu e a Sofia falamos assim, nossa, encontramos o nosso companheiro. Então, vamos que vamos. Obrigada, Francisco. Assim como a Sofia deixa você maluca também, o Paiva também deixa a gente maluco. Quem se relaciona com ele com relação a projetos também sabe o que é isso em função do empreendedorismo dele. O Paiva tem um filho com autismo, é uma pessoa super engajada no tema, né? Bom, me apresentando, eu vou me autodescrever rapidamente. Eu sou um homem pardo, com cabelo curto, mas ainda escuro, preto, e tenho barbas grisalhas, mais para branco agora, né? Eu uso um óculos com uma armação escura. Estou com uma camisa verde, está escrito aqui, todos nascem livres e iguais. E, bom, estou no escritório, tem um quadro atrás de mim. Bom, eu sou psicólogo de formação, eu trabalho gerenciando projetos de diversidade e inclusão há mais de 25 anos, né? Hoje eu tenho 54 anos. E comecei a minha trajetória profissional assessorando empresas para a inclusão de pessoas com deficiência e também com projetos de capacitação para pessoas com deficiência. Então, participei da inclusão de mais de 5.000 pessoas com deficiência no Brasil durante um bom tempo, isso no terceiro setor. Aí depois, em determinado momento da minha carreira, eu fui trabalhar especificamente com diversidade e inclusão, pegando todos os pilares, como a Isabela falou, né? Pensando em diversidade de uma forma bem ampla. Eu trabalhei numa empresa chamada Sodexo, que é uma multinacional francesa, onde eu era responsável pelos programas de diversidade e inclusão. E há 4 anos eu estou à frente da Specialisterne, aqui no Brasil. Falando rapidamente, a Specialisterne é um negócio de impacto, é uma organização social que tem por objetivo capacitar e incluir pessoas autistas no mercado de trabalho, né? Com foco em atividades até que requeram tecnologia, mas também atividades administrativas gerais. Specialisterne nasceu em 2004 na Dinamarca. Ela foi criada por um pai que tem um filho com autismo. E ao observar as características do seu filho, as dificuldades de comunicação, interação social, ele também começou a observar comportamentos fantásticos que seu filho tinha, né? Como uma capacidade de raciocínio lógico, memória. Era uma pessoa que era muito detalhista no que fazia. E aí Tóquio começa a pesquisar o que existia no mundo para a inclusão de pessoas autistas adultas no mercado de trabalho. Ele percebe que existiam poucas experiências. E Tóquio pede demissão da empresa onde ele era diretor de tecnologia, ele hipoteca a sua casa, fica sem grana, e cria a Specialisterne em 2004. Né? Bom, já se passaram 17 anos, a gente está hoje em 22 países, no Brasil desde 2015, então nós temos um programa onde nós recebemos algumas pessoas autistas que queiram participar de um projeto que nós temos de capacitação, né? Nós temos uma capacitação que dura 4 meses. Hoje, pela pandemia, às vezes a gente consegue fazer em 3. E depois vamos procurar empresas para criar programas de neurodiversidade, né? Então, hoje a gente tem 23 empresas, são grandes empresas. Então, nesse período, a gente capacitou 180 pessoas e temos hoje mais ou menos 130 pessoas autistas trabalhando em empresas como Banco Itaú, SAP, IBM,
Accenture, Shopping Iguatemi, Banco Votorantim, Banco JP Morgan. Apenas como exemplo, o Banco Itaú começou um projeto em 2016 com 2 pessoas, e tamanho sucesso do projeto, tamanho impacto, já passaram mais de 40 pessoas que estão trabalhando, né? E a gente entende também, obviamente, a inclusão como uma via de mão dupla aí, né? A gente fala de preparar as pessoas, mas a gente precisa preparar as empresas para receberem e acolherem adequadamente as pessoas, né? Então a gente prepara os times que vão receber esse novo profissional, falando das características de cada pessoa, para que todos possam ter um comportamento acolhedor com esse novo colaborador, né? E os resultados têm sido muito positivos, assim como a gente vê aí o super perfil da Sofia. A gente tem milhares de pessoas no Brasil aí que hoje, mesmo com uma formação, mesmo com uma boa qualificação, não conseguem entrar dentro das nossas empresas, né? Então, o nosso papel é levar muito essa mensagem. Essa mensagem está fortemente também vinculada ao talento, mas primordialmente a equidade de oportunidades para todas as pessoas, e as pessoas neurodiversas, as pessoas neurodivergentes, elas não podem estar à parte dessa discussão de diversidade e inclusão, né? Então, está cheio de empresa no mercado que faz post no LinkedIn, que, enfim, se mostra como uma empresa muito inclusiva, e quando você chega perto e fala assim, as suas políticas de diversidade e inclusão, elas contemplam as pessoas autistas e neurodivergentes? Você fala, veja bem, nós ainda não começamos, enfim. Então, a gente tem provocado muitas empresas para começar essa discussão, né, para que ela olhe para os seus processos seletivos, que não são inclusivos hoje, para que ela olhe como elas vão acolher esse novo profissional e que esse profissional tenha a oportunidade de ter uma carreira e se manter no trabalho, e ter o suporte para se manter, né? Não adianta nada a gente conseguir fazer com que a pessoa entre no mercado de trabalho e depois ela não vai ter o suporte, né? Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que é autista, que ele é fantástico, e ele falou, Marcelo, eu trabalhava numa empresa que as pessoas não entendiam muito bem porque eu não queria almoçar com elas. Eles não entendiam que o fato de eu ir almoçar junto com as pessoas me causava um desespero, porque eu não sabia o que eu falava, se eu olhava para a cara das pessoas, se eu olhava para a comida, enfim. Então, eu passei a almoçar na escada de emergência, para as pessoas verem que eu não estava almoçando sozinho. Mas isso começou a me trazer um sentimento muito negativo, e eu pedi demissão. Eu não posso ficar numa empresa onde as pessoas não entendam as minhas características e as minhas necessidades. Então, sou absolutamente fã desse trabalho da Selma e da Sofia, porque elas trazem isso no documentário que daqui a pouco a gente vai ver. E a Specialisterne é uma experiência no Brasil, né? Nós não somos nem o melhor nem o pior, mas é uma experiência que a gente tem muito orgulho de estar fazendo aqui. E bora levar para BH e para o restante do Brasil aí a nossa experiência com parceiros tão legais e pessoas engajadas que estão aqui sabadão, que poderiam estar acordando agora, né, com o pijamão, e a gente está discutindo esse tema, né? Então, basicamente é isso. Obrigado, viu, Isa? A gente que agradece, Marcelo. Parabéns pelo trabalho, viu? Agora vamos ver o documentário que a gente falou aqui, criou tanta expectativa, bora passar. Vocês me dão um ok aí do áudio, viu? Meu nome é Joyce Rocha, eu tenho 28 anos. Meu nome é Márcia Moreira Machado, eu tenho 43 anos. Meu nome é Enan Rezende Bispo do Nascimento, tenho 28 anos de idade, me assusta um pouco porque daqui a 2 anos vou ter 30. Meu nome é Paloma Bright, tenho 38 anos. Meu nome é Daniela, tenho 31 anos. E para me descrever aqui, eu sou uma mulher preta, né, com cabelo volumoso, cacheado. Eu me identifico como um sexo feminino, eu tenho cabelos castanhos e olhos castanhos e estou vestindo uma blusa azul. Estou com a camiseta amarela, não dá para ver direito, mas é da banda que eu amo de paixão, o Queen.
Há 2 anos eu tenho diagnóstico, vai fazer 3 anos esse ano. Então, assim que eu me descobri autista, tudo sim se conectou. Eu trabalho dentro da SAP há 5 anos como desenvolvedora. Hoje eu trabalho no Mercado Livre, eu trabalho na área de governança de TI, já tinha trabalhado anteriormente também na área de governança de TI. Atualmente eu trabalho como UX Design com foco em acessibilidade digital. Clínico geral, e eu estou atuando na área. Sou formada em psicologia pela UFMG, fiz meu mestrado em psicologia do desenvolvimento e finalizei o ano passado o doutorado em cognição e comportamento. Eu sou diretor-geral da Specialisté Brasil, que é uma organização social de origem dinamarquesa, que tem por objetivo a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho, com um foco um pouco na área de tecnologia. DAP, SAP, Different Able, é do Different Able People, são pessoas com habilidades, não se trata como pessoas com deficiência, mas sim com pessoas com habilidades diferentes. A SAP tem um projeto, por exemplo, muito grande e global, onde os profissionais são treinados e capacitados para receber os profissionais neurodiversos. E aí eles já começam a criar uma cultura de acolhimento, e isso tem que ser desde o recrutamento e seleção, isso tem que ser também no dia a dia, tem que ser na promoção desse profissional. Eu preciso olhar para as características e saber o potencial de cada pessoa. Nosso objetivo é levar o tema neurodiversidade para dentro das empresas e dizer fortemente para as empresas que atuam na área de diversidade e inclusão, se elas não olham para o tema neurodiversidade, o seu discurso de diversidade ele é incompleto. Pessoas neurodiversas, elas precisam estar contempladas aí dentro das nossas empresas, elas precisam ter as oportunidades, elas precisam ter os apoios necessários. Então, quando eu falo para uma audiência de 50 pessoas que não tem o conhecimento do que é o espectro autista, que o meu sonho é que a função deles fosse substituída por neurodiversos, eles pensam assim, opa, está menosprezando a minha função. Então, é um viés inconsciente de achar que se um autista pode fazer a função, quer dizer que a minha função ela é menos complexa. Então, o que eu acho é que a gente tem que conseguir juntar a função certa com o profissional certo, seja ele autista, negro, mulher, LGBT, tem que encontrar o par perfeito, né? Que é a função correta, onde aquelas potencialidades vão ser encontradas, porque limitações todos nós temos, né? A limitação do neurodiverso talvez ela é mais rotulada, mas eu acredito que todo indivíduo ele tem limitações. Minha primeira experiência foi numa agência de publicidade, era bem pequena, uma agência de marketing digital, para falar a verdade. Eu me lembro que quando eu fiz a entrevista, foi bem pouco depois que eu tive o diagnóstico, e antes do diagnóstico eu tinha muita dificuldade. Eu consegui uma vaga de emprego, eu acho que por diversas questões, de não entender ironias, de não entender as entrelinhas. Eu entrei nessa empresa através de um grupo do Facebook sobre autismo. Aí eu passei por uma série de processos de entrevistas diferenciados. Eu já tinha o diagnóstico de autismo na época, mas era bem recente. Eles me perguntaram como eu queria fazer a entrevista, então eu fiz a entrevista de uma forma online. Não eram perguntas difíceis de ter um entendimento. Então as perguntas foram diretas. Então isso me facilitou bastante, assim, poder me comunicar. Quando a gente consegue pegar esses dois lados, as pessoas e as empresas, a chance da gente ter um sucesso aí da permanência das pessoas é muito maior. A chance das pessoas quererem ficar nas empresas porque elas estão felizes, elas estão produzindo, é muito maior. Independente se eu tenho dificuldade para olhar no olho da pessoa enquanto eu estou conversando, independente se eu tenho algumas características diferentes aí dos neurotípicos. Um fator maior aí que as pessoas colocam como base, que estaria relacionado a qualquer habilidade do sujeito, e que diria mais dessa inteligência geral, né, que seria esse fator geral, mas a gente também tem essa ideia das inteligências múltiplas, né, então pessoas têm uma facilidade nas áreas de exatas e uma dificuldade, às vezes, na parte de compreensão verbal e, às vezes, melhor habilidades visoespaciais, né, é um desafio muito grande pensar em avaliar a inteligência, como avaliar, em qual momento avaliar, em qual faixa etária avaliar. Hoje, os modelos que mais ganham força, né, são esses modelos hierárquicos, que pensam nessas inteligências múltiplas, mas que por detrás falam desse fator geral que engloba um pouco disso tudo.
Então, o nível de inteligência, se tem comorbidade, se não tem comorbidade, se tem algum talento especial, né? Então, como que é as características desse sujeito, e é um dos fatores individuais que vão realmente dizer, talvez, uma maior facilidade ou não na entrada do mercado de trabalho, por isso que a gente tem que ficar atento do quanto que isso está sendo avaliado, né? E pensado de uma maneira realmente adequada. Sou formada em Ciências e Humanidades, estou terminando Relações Internacionais, faço uma especialização também em Tecnologias Educacionais. Sou formado em Medicina pela Universidade de Cuiabá, mas estou estudando para entrar numa residência de neurocirurgia. Sou formada em multimídia, fiz graduação em produção multimídia. Essa graduação foi porque eu estava na dúvida, para querer me formar. Eu sou das artes também. Eu não sou formada em nada. Como a faculdade que eu estava não tinha um programa de funcionamento à distância, quando entrei na SAP, eu mudei de cidade e acabei não me formando, faltando só o TCC. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui fazer um MBA em gerenciamento de projetos. E aí eu fui carregando durante muitos anos a faculdade. Eu reprovava por falta, porque eu não conseguia ir sempre às aulas. A minha faculdade, que era para ser de 4 anos, foi se estendendo por 8 anos. Comecei a trabalhar como design, né, focado em mídia digital. Os primeiros meses foi, acho que, um paraíso, foi mil maravilhas, porque as pessoas gostavam da minha entrega, gostavam de mim. Só que, com o tempo, as coisas começaram meio que se desorganizar, porque um prazo de um mês eu faço em uma semana. E devido, eu acho que essa minha cabeça, né, de fazer as coisas de uma maneira rápida e com a qualidade boa, sem perder a qualidade, acho que isso também pegou. Eles começaram a demandar muita coisa e não me dando o espaço para eu meio que respirar, organizar a casinha e ir para o próximo round. Porque nos meus cargos anteriores, eu tinha muitos problemas de relacionamento, problemas de comunicação, então tinha várias coisas que acabaram interferindo. E assim, eu tive algumas dificuldades, principalmente nas matérias que envolvia ter que lidar com pessoas, seja, né, na relação médico-paciente. Isso no início pesou muito para mim. É assim, uma característica nossa é que acabamos aprendendo muito pela prática, por repetição, fazendo várias vezes. É o tipo de coisa que, por ser meu dia a dia, eu acabei aprendendo, mas no início eu realmente tive muita dificuldade. Lidar com pessoas não é fácil. Na questão de trabalho, para mim, assim, se divide em 2 momentos. Um momento, trabalho sem qualificação e trabalho com qualificação. No trabalho sem qualificação, eu comecei a trabalhar com uns 13 anos, porque na verdade eu não aguentava ficar em casa. E aí eu comecei a trabalhar fora, precisava assim, externalizar de alguma forma. Era aquela coisa, engole o choro, você precisa trabalhar e todo mundo passa por isso. Por que você está chorando, né? Sempre muito dura, muito rígida comigo. Limitações todos nós temos, né? A limitação do neurodiverso talvez ela é mais rotulada, mas eu acredito que todo indivíduo ele tem limitações. Se eu tenho algumas dificuldades, algumas habilidades que eu sei que eu posso desenvolver, que eu posso melhorar, e isso vai contribuir com a minha inclusão, por que não fazer essa discussão? O Comitê Paralímpico. E aí foi o ponto de virada na questão profissional, que a minha equipe fez para ser de igual para igual para todo mundo. As coisas que eram para ontem, ficava com alguns designers, e eventos de tipo de 6 meses lá na frente, de 2 meses, eu pegava tudo. Tudo que já tinha a data estabelecida, né? Evento do ano todo, e em 2 meses eu conseguia fazer tudo. E aí todo mundo ficava relax no final do ano. E foi uma percepção que, tipo, eu falei de como funcionava e a gente foi adaptando dessa maneira. Eu não entrei como um funcionário de cota para preencher uma cota. Um primeiro momento que eu entrei, eu me senti valorizada, porque eu entrei por causa das minhas habilidades. Então, eu fui encaminhada para uma vaga onde as minhas habilidades eram importantes. Nesse período, levantaram que eu tinha uma habilidade fora do comum em organização. Eu acabei, por causa da minha organização, eu acabei sendo Scrum Master de um time. Scrum Master é mais ou menos como organiza, né? Um funcionário daquele time para organizar, para
prever problemas que podem ocorrer. E eu atuo dentro da parte do Comitê de Acessibilidade no Mercado Livre, porque na universidade eu fazia inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, aí, todo esse know-how, e hoje eu sempre brigo pela questão de inclusão e acessibilidade em todos os lugares. A gente tem fatores do sujeito, que é um pouco dessas características que a gente está falando, mas a gente tem fatores também que são fatores sociais, de oportunidades, fatores de família, apoio familiar, apoio da sociedade. Também tem a questão do meu pai ter falecido quando tinha 7 anos de idade, um grave acidente automobilístico, onde teve traumatismo crânioencefálico, e aquilo despertava a minha curiosidade. Poxa, como ficou a cabeça dele? Isso daí que, para mim, foi o embrião para eu querer ser neurocirurgião. Teve vários momentos em que pessoas me falavam para me desistir, para me voltar atrás, que eu não era capaz. Falavam para minha mãe que era para quem podia, ela não ia dar conta, ficar me mantendo em cursinho até eu passar, em nenhum momento. Minha mãe também falou que não ia desistir de mim. E era um sonho dela e um sonho do meu pai e levaria até o final. Eu comecei a trabalhar com uns 13 anos, porque na verdade eu não aguentava ficar em casa, então assim, eu tinha muito atrito com a minha mãe, discutia bastante. E aí eu comecei a trabalhar fora, precisava assim, externalizar de alguma forma. Quando meu filho nasceu, eu não sabia o que fazer com ele. Tive que ler para aprender o que fazer com uma criança, não foi assim tão natural para mim. Eu fiz 2 anos de pedagogia, ainda mais que ele tinha altas habilidades, então eu estudei pedagogia para poder auxiliar. E acabei trabalhando, fazendo estágio com crianças. Quando a gente tem uma propriedade do que está acontecendo com a gente conhece o que é, então por conta disso, a gente até consegue utilizar mais estratégias, né, que dentro do dia a dia ali, pensar em formas adaptativas. Então, se eu tenho essa dificuldade, eu vou trabalhar melhor com essa, ou um profissional que vai te ajudar a fazer isso, se eu estou com essa dificuldade, vamos ajudar a fazer dessa outra forma. A gente tem no Brasil ainda uma situação do diagnóstico tardio que a gente precisa ajudar a melhorar. Dessas 120 pessoas que a gente está trabalhando, 50% tiveram diagnóstico depois dos 18 anos. E eu tenho meu diagnóstico de autismo há 6 anos, então eu tive meu diagnóstico com 21 anos de idade. Quando eu era pequeno, eu recebi o diagnóstico errôneo de psicose infantil. Aos 19 anos que eu só fui ser diagnosticado como autista. Então, há 2 anos eu tenho o diagnóstico, vai fazer 3 anos esse ano. No caso do autismo feminino, isso ainda é bem complicado, essa questão do diagnóstico. O diagnóstico foi em 2014, eu acho, 2013. Foi 1 ano antes de entrar na SAP. Estereótipo do autista, que se balança, que talvez não é verbal. A gente não tem o entendimento de que é um espectro autista. E que o autista de baixa intensidade, né, com um menor nível de impacto, a potencialidade dele se sobressai. As pessoas têm medo do que é diferente. É a questão de cultura da empresa. É de quantos funcionários estão treinados. Por o fato de eu ser autista, era pouca referência, né, que o pessoal tinha. É um universo muito novo para todo mundo. Eu sei que autismo é uma coisa que ninguém está acostumado. O caminho é encontrar maneiras de adaptar coisas. Eu acho que o ambiente no entorno, né? Eu acho que as pessoas começam a ver a vida por outra perspectiva, né? Eu acho que todo mundo começa a perceber que todos somos diferentes, né? Somos diferentes por diversos ângulos. Acho que teve uma grande abertura, assim. A gente teve as pessoas ajudando, as pessoas respeitando os limites. Então, a gente chama o colega para ir almoçar, mas ele não quer almoçar, ou ele só vai almoçar naquele determinado restaurante e sentar naquela determinada mesa. Então, tá bom. Uma vez por semana a gente vai com ele, mas a gente também não quer ir todo dia. E o que acontece? Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu me sinto bem falando com as pessoas. Mas, às vezes, eu não entendo elas. Por exemplo, se tem uma piada dentro do time, eu sou a última a entender. Eu não entendo. O meu time acostumou tanto com isso que eles passaram a contar a piada e me explicar a piada. Acho que a minha sorte dentro do mercado é que eu consegui viver os 2 extremos. O extremo da exclusão, o extremo do preconceito e o extremo de fato de ser incluída dentro do mercado de trabalho. E aí eu iniciei dentro de um treinamento que era
para pessoas com autismo, dado pela empresa Specialisterne. Veio uma pessoa, na época não tinha ainda um representante aqui no Brasil, agora é uma empresa que tem uma representação aqui, para passar um tempo com a gente, para levantar as habilidades, para ver em qual vaga se encaixaria, dentro do espectro. Assim. Então, se a pessoa levanta e sai, vai para a janela, no momento e dá um grito, era esperado que isso acontecesse. Saí do comitê para vir para a ZUP já faz mais de um ano que eu estou aqui e era vaga exclusiva para o PCD, além de trabalhar na parte de pesquisa, de entender os usuários. É uma empresa que também está começando a evoluir na contratação de pessoas com deficiência. E é muito legal trabalhar num ambiente assim que tem essa liberdade, que tem essa discussão. É legal saber o quanto existe o respeito e eu me sinto muito à vontade de até mesmo de falar. Eu acho que até mesmo a experiência que eu tive no comitê me deu mais, acho que empoderamento, de tipo, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E os meus gestores são pessoas super abertas. E é um time, assim, de diversos lugares, de diversas diversidades. É um ganho para a sociedade, é um ganho para o líder, é um ganho para os colegas, é um ganho para o neurodiverso, para a família do neurodiverso. E, de novo, os neurodiversos têm potencialidades que podem ser exploradas pela empresa e que são características que hoje se busca muito, né? Um olhar analítico, um olhar processual. A gente fala muito do viés inconsciente, dos estereótipos, porque se a gente não quebra essa lente e cria a abertura para pensar diferente, a gente não combate o preconceito. Se a gente não combate o preconceito, não tem a inclusão. Porque a gente fala muito de preconceito, a gente fala muito, fala também do outro lado de acolhimento, né? Mas a gente precisa ter uma cultura dentro das empresas de não discriminação, né? Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, de fato, a gente fala de receber pessoas com todas as características, né? Então, são pessoas neurodiversas, pessoas com dislexia, autismo, outras características. A gente está falando também das pessoas com diferentes etnias, raças, a gente está falando de pessoas com diferentes orientações sexuais, a gente está falando de um público muito amplo, de diferentes faixas etárias, enfim. Não adianta só falar de preconceito, não pode existir discriminação. A gente tem que ter elementos e ferramentas de gestão de pessoas para eliminar qualquer tipo de possibilidade de discriminação. A primeira pessoa que teve que me aceitar, aprender a me aceitar, fui eu mesmo. E qualquer lugar do mundo é o meu lugar. Uau, né? Uau. Parabéns, viu, Sofia, Selma. O poder das narrativas é assim, é incrível, é incrível. E é muito bom ouvir tantas vivências diferentes, né? Assim, e com essas vivências diferentes a gente aprende muito. Eu convido as pessoas a assistir depois de novo, porque eu sei que a transmissão tem perdas, né? Assim, então, vejam aí do próprio computador, né? E eu acredito que quando a gente vê mais vezes, a gente tem outras percepções, a gente presta atenção em um outro ponto, né? E aí eu queria agradecer muito e parabenizar de novo pela produção de vocês. A gente vai mandar o link do documentário aí. E aí podem ter um momento de fala de vocês, e depois a gente faz umas perguntas, que eu já tenho várias aqui. Eu queria começar. Como eu falei com vocês no início, o projeto teve o escrito, né, e teve o documentário. O escrito está aqui, na revista Autismo, né? Ó. E aí, igual você falou, Isabela, quando a gente revê, a gente tem leituras diferentes. Esse documentário mexeu muito comigo por coisas simples, que observem. Nessa questão do almoço, eu já almocei dentro do banheiro, porque era muito difícil. Eu ficava pensando assim, gente, como é que as pessoas conseguem
arrumar assunto, como é que consegue comer e falar ao mesmo tempo, como é que consegue, é muito barulho, é muito cheiro, enfim. Foi logo quando eu entrei no mercado de trabalho, que foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida, porque o código do mercado de trabalho é muito estranho. As pessoas mentem muito no mercado de trabalho. E eu achava muito estranho, as pessoas falavam uma coisa comigo, e daí, quando uma pessoa estava na frente, ela falava outra coisa, eu achava tudo muito estranho. Junto com a adolescência, foi o pior momento da minha vida. Eu queria pedir para vocês fazerem inscrição no canal Mundo Autista, viu, gente? Porque a gente não pedia, mas isso é muito importante para a gente. E aí, outra coisa, é interessante ver características da gente nas pessoas. A Joyce fala lá, olha, era uma empresa de marketing, assim, ela começa a falar, ela volta, fala assim, não, era uma empresa de marketing digital, para falar a verdade. E isso acontecia muito comigo, a pessoa me achava muito prolixa, porque quando eu não falava direitinho o que era, eu voltava, né, no mercado de trabalho, né, e eu voltava e corrigia, e as pessoas achavam um saco, esse é detalhe. Só que, para mim, fazia diferença, eu não conseguia continuar raciocinando. Outra coisa, para fazer o documentário, eu e a Sofia tivemos que abrir mão de características muito autísticas. Por exemplo, a gente teve problema com a internet. Então, nem todas as partes que a gente queria colocar estavam ali. Então, a gente teve umas que a gente não abriu mão e a gente trabalhou para que elas pudessem ir. E a internet, vamos supor, a entrevista com o Marcelo é maravilhosa, a entrevista no todo, mas a gente vai ter que repetir porque teve muito problema de internet, mas a gente teve a sensibilidade, não, o que não pode faltar, nós voltamos, senão a gente faria de novo. Mas aí a gente colocou uma coisa besta, a Márcia, lembram da Márcia? Ela não estava centralizada na tela. Eu passei a entrevista toda incomodada com isso, porque ela estava mais assim. E para eu ficar olhando para ela, para mim, ela tinha que estar assim, centralizada. E eu tive que trabalhar muito com isso, porque eu sabia, hoje adulta, né, eu sei que isso não pode interferir no desenvolvimento do meu trabalho. Então, o autista também abre mão de muita coisa, embora traga um certo desconforto. Para vocês terem ideia, eu tive meu diagnóstico há 4 anos. Então, eu era mais como a Paloma, né? Era mais daquele jeito. E aí eu me bolei um tanto de estratégia e fiquei mais como a Joyce, mas eu fiquei mais como a Márcia, mas eu sou mais como a Joyce. Olha como é que a gente camufla. E fazer esse trabalho em parceria com a Revista Autismo foi muito bacana, porque o Francisco ele é muito aberto. Mas, evidentemente, que eu não ia conseguir fazer no tanto de laudas que ele pediu. No final, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar maior e ele que vai ser quem vai cortar, porque eu não vou cortar, não. Tinha coisa que eu achava muito importante. Eu falei assim, azar dele, ele que vai ter que fazer isso. Mas eu também fui aberta. O que ele pensasse, eu estava topando, né? Eu trabalhava, gente, o dia inteiro, na época de faculdade. Eu trabalhava o dia inteiro e eu ia para a faculdade à noite. Vocês têm ideia da minha exaustão mental? Eu pegava ônibus de hipersensibilidade sensorial, eu chegava na faculdade muito, muito mal e eu tinha que fazer um esforço sobre-humano para dar conta, e aí eu desenvolvi uma enxaqueca terrível que eu fui para o Hospital das Clínicas para ser base de estudo, porque não descobriam do que era a minha enxaqueca. Era desse esforço sobre-humano que eu fazia. Eu queria muito continuar estudando mestrado, doutorado, eu não tive condição, porque não era inclusivo. E eu achava que, se me desse uma bibliografia, eu tinha que aprender toda essa bibliografia de cabo a rabo. Eu não selecionava, eu não dei conta. Isso cortaram da minha vida. Eu gostaria muito. Sofia não está realizando o meu sonho, porque eu não quis nem projetar na Sofia nada, porque se eu fosse projetar na Sofia as minhas coisas, não valeria a pena.
porque o meu passado é o meu passado e tem que serviu de suporte só para eu fazer um presente melhor. Olha esse Enan, na questão do mercado de trabalho. O Enan perde o pai dele aos 7 anos de acidente automobilístico. Vocês têm noção do que é isso? Aí um menino de 7 anos fica pensando, como é que a cabeça do meu pai ficou? Aí a mãe, desesperada, fala assim, nossa, meu filho está traumatizado. A dor dele estava ali, mas não era saber como que a cabeça, ele chamou de curiosidade, não era, a dor dele não era saber como que a cabeça do pai dele ficou. Era curiosidade para tentar evitar aos 7 anos de idade. Isso norteou a profissão dele. Se ele não tivesse tido uma mãe que entendesse isso, ia mandar para o psicólogo para ele trabalhar esse trauma, e o Enan não seria hoje o médico bacana que ele é. Um médico que todo dia supera. Ele diz que a pandemia foi ótima porque assim, ele pegou o álcool gel como uma estereotipia que organiza ele entre um paciente e outro. Aí ele falou assim, nossa, aí ninguém percebe, eu estou lá. Então, ser autista é isso, é bolar estratégia 24 horas por dia. Mas, Selma, vocês não dormem? Dormimos. Mas o nosso cérebro, ele cria armadilha para a gente, fica querendo funcionar enquanto a gente está dormindo também. Por isso que a gente tem muita dificuldade de ter um sono reparador. E, por fim, quando a Márcia, por fim mesmo, viu? Desculpem aí, quando a Márcia diz que ler para aprender a lidar com meu filho, gente, olha o autista no mercado de trabalho e na vida cotidiana. Em determinado momento, no início da minha vida de casada, eu fiquei desempregada. Aí a gente levou o carro para a oficina, o meu marido falou assim, Selma, vai buscar o carro na oficina mecânica. Olha, para eu buscar um carro na oficina mecânica, eu tinha que conferir se ficou bem consertado. Eu não entendia nada. O que eu fiz, gente? Eu estudei. E quando eu fui buscar o carro na oficina mecânica, os mecânicos ficaram loucos, porque cada coisa que era defeito, eu entrei debaixo do carro para conferir, eu abri motor para conferir, porque eu estudei. O defeito é esse, como é que tem que fazer, para ver. Simplesmente porque me deram uma tarefa que, na minha cabeça, para cumprir bem feito, era daquela maneira. Eu não imaginei que meu marido quisesse só que eu pegasse o carro, dirigisse e trouxesse ele de volta. Então, é esse autista que tem que botar reparo nas faculdades, no mercado de trabalho, nas nossas casas, para direcionar esse cérebro neurodivergente para o melhor, porque no final, se você retirar tudo, o que fica? Ser humano, gente, e gente como todo mundo. Muitos da melhor qualidade, outros nem tanto, mas esses outros nem tantos com todo o potencial também de ser da melhor qualidade em todos os aspectos, como todo mundo. Obrigada. E obrigada às parcerias, viu? Sofia quer falar sobre? Marcelo, quer ir agora? Pode ser, Sophie, pode ser sim, né? A Selma já mandou super bem aí nos comentários. Eu acho que o próprio documentário ele traz muita informação de histórias pessoais, de histórias de criar estratégias para lidar aí numa entrada no mercado de trabalho super complexa, né? Eu queria fazer uma conversa com a Sofia e com a Selma, quase um desafio aí, para vocês fazerem uma segunda versão desse documentário e a gente tentar ampliar um pouco o espectro, sabe? Da gente buscar aí pessoas que estejam, por exemplo, que vamos chamar com autismo moderado, que tipo de estratégias que essas pessoas, que experiências que existem no Brasil. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar experiências, mas muito poucas. Mas podem ser experiências inspiradoras para que a gente possa levar informação para famílias, para pessoas e cutucar a sociedade, né? Então, a gente ampliar um pouco mais o espectro aí. Então, seria fantástico.
Essa é a primeira sugestão. E também, por que não falar de empreendedorismo social focado no autismo, né? Tem muitas pessoas que estão empreendendo aí. Quando a gente pensa de mercado de trabalho, a gente pensa nesse trabalho de mercado formal, onde abre-se as vagas, onde as pessoas vão lá e concorrem. Isso é importantíssimo. Mas também, vamos falar de por que não temos empreendedores autistas com negócios e podendo ter lucro com seus negócios. E esse negócio pode ser focado no autismo também, não tem nenhum problema com relação a isso, né? Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar. Em alguns momentos do documentário, a gente falou sobre a questão do preconceito, né? O preconceito existe, sim, né? Ele está presente todo santo dia dentro das nossas empresas, que um ponto que as empresas que tiveram sucesso para lidar com o preconceito foi quebrar esses vieses inconscientes, né? Que vieses inconscientes são esses, né? Autistas não trabalham, autistas têm crises de agressividade o tempo inteiro, autistas vão faltar, autistas vão me dar muito trabalho, né? Eu vou gastar mais com o plano de saúde. Então, a gente precisa quebrar todos esses vieses com muita informação, né? Com muita informação, para que a gente diminua essa possibilidade de preconceito e exclua a possibilidade de discriminação em função de eu ser neurodivergente, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. E vocês, assim, dos relatos que tem lá, a gente tem a Suzana Kubrick, né? A Suzana, para quem não conhece, é uma diretora de recursos humanos de uma grande multinacional. A Suzana fez uma transição agora, a Selma e Sofia, ela saiu da Kantar e ela assumiu o Nubank como VP de RH, né? Então, mas eu estou falando da Suzana por quê? Porque a Suzana está na alta direção, ela fala com o CEO e fala com o conselho, né? Então, é muito importante também, né, nós que atuamos, nós que somos aliados, nós que somos pessoas neurodivergentes, nós que acreditamos que esse tema vai fazer com que a gente faça um mundo melhor, a gente busque aliados como a Suzana, né? Porque esses aliados são muito importantes, né? Então, quando a gente está falando nas empresas, e tenho certeza que aí em BH e no restante do Brasil, a gente tem diretores, a gente tem gerentes que têm a situação do autismo na sua casa, ou às vezes a pessoa é autista, então essa pessoa pode ser uma grande aliada aí para que a gente consiga trazer mais o tema e para que a gente consiga fazer com mais pessoas consigam trabalhar, consigam se desenvolver e fazer a diferença dentro das nossas organizações. Eu acho que são esses pontos que eu queria comentar. Eu acho que depois a gente vai abrir também, as pessoas vão poder perguntar e enfim. Obrigado. Ai, gente, obrigada. Eu estou muito emocionada mesmo de estar aqui. E, ao mesmo tempo, essas provocações do Marcelo, essas observações, eu achei muito pertinentes. A gente, de fato, tentou isso para o primeiro documentário, mas os autistas estavam sobrecarregados. A gente tentou contato com algumas empresas que fazem também inclusão de deficiência intelectual e a gente, enfim, isso tudo seria, em tese, um problema, mas para mim é uma oportunidade, que já vem o Outwork 2 aí, já posso até o merchan, né? Mas que minha cabeça fica fervilhando, assim. Primeiro, eu queria dizer que fazer esse documentário também mexeu muito comigo, porque eu, em essência, eu sou uma contadora de histórias. Eu sempre, e como a Márcia, eu gosto de comunicar, eu gosto de interagir, como a Márcia fala em um determinado ponto do documentário, mas eu tenho uma certa dificuldade, e hoje menos, mas que vai me acompanhar o resto da vida, nessa interação com as outras pessoas, em poder
entender o código de como se dá essa comunicação. Porque a comunicação social, na verdade, ela necessariamente é uma, como o Marcelo bem pontuou, uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo em que eu, como autista, tenho as minhas limitações e tudo mais, o ambiente também tem as questões que a gente precisa fazer essa ponte, porque eu acho que é nessa ponte que a gente pega o que há de melhor nos dois extremos. Eu descobri, até pela própria filosofia de vida que eu abracei, que o verdadeiro caminho do meio não está em ficar em cima do muro, mas em pegar o melhor de cada extremo. Extremo aqui, e aproveitar o melhor disso tudo. E, para usar uma metáfora do ambiente profissional, uma vez eu ouvi de uma psiquiatra também isso, quando você contrata uma pessoa neurodivergente, uma pessoa neurodiversa, você tem a oportunidade de... É como se fosse, por exemplo, uma empresa muito boa em tecnologia, que ela é muito boa em tecnologia, mas ela não tem uma pessoa para comunicação. Não importa quão boa ela for, que sem o marketing adequado, sem e a gente tem que desmistificar um pouco a questão do marketing, então, inclusive, inscreva-se no canal Mundo Autista, porque, né, é algo importante, inclusive, para dar visibilidade a empreendedorismos sociais bacanas, como o Marcelo pontuou e como o Francisco faz. O Francisco, a quem eu sou muito grata mesmo por ter essa oportunidade de ampliar os meus horizontes. E não dentro dessa atuação como jornalista dentro do autismo. E não é exagero dizer que o Francisco é uma das pessoas responsáveis por fazer com que eu resgatar essa paixão pelo que eu faço. Então, nossa, eu estou muito grata a isso. Fazer esse documentário foi um desafio, porque ele mostra, ele exige um olhar para o coletivo. E, inclusive, aqui eu estou vendo o Marcos, que faz parte do grupo Afetos Comigo, que é um grupo sobre comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. Estou muito feliz com a sua presença, viu, Marcos? E que é um grupo de pesquisa. E a gente... um dos autores que a gente estuda é o Jean-Luc Morisot, que fala sobre que o maior obstáculo para o aprendizado é a sensação de já saber. Então, não é porque eu sou autista que eu vou... Claro, eu tenho uma vivência minha singular que problematizada a uma experiência coletiva, ela pode trazer uma riqueza muito grande, mas eu tive que me despir ao mesmo tempo de todo o conteúdo, de muito do conteúdo que eu tinha para aprender mais com essas pessoas. E eu pude ver, por exemplo, o caso do Enan, né, que ele tem... E realmente a seleção do autismo no feminino é interessante, porque o Enan ele tem uma característica mais... é mais visível os traços, mais observável, talvez, o autismo dele, se é que a gente pode colocar essa palavra, na maneira como ele se comunica e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma empatia muito forte dentro dele, e isso me comoveu muito quando a gente fazia o documentário, de poder se transformar para seguir em frente um sonho, e um sonho que não é bom só para ele, que é bom para a sociedade também. E eu me sinto um pouco assim também, porque qual é o cerne do autismo? Né? Você pega lá o DSM, comportamento atípico e dificuldades e desafios, déficits, né? Na comunicação social. E aí eu resolvo, inspirada pela minha mãe, mesmo sem ela querer, né? Porque eu acho que ela queria que eu, talvez ela desejasse que eu quisesse algo mais, que vou dar um retorno mais imediato. Mas, assim, a comunicação é a minha paixão, o jornalismo é a minha paixão. Sempre gostei de ler, de acompanhar notícias. Quando estava no primeiro ano aqui no UniBH, eu lancei meu primeiro livro, o Outro Olhar, em parceria com o NAP, também nós lançamos o Daniele Asperger depois.
vieram vários outros livros que eu nem vou me ater a eles agora, mas um em especial eu queria falar que foi muito graças a um professor daí, que é o do UniBH, que é o Maurício Guilherme Silva Júnior, que me fez escrever o Neurodivergentes, que eu levei para ele essa questão de como que, se você procura desenvolver um cérebro atípico, nos moldes, com o parâmetro, né, com toda a percepção e esse viés inconsciente de como são os cérebros típicos, você acaba talvez não despertando todo o potencial desse cérebro da maneira como ele é. E eu acredito que potencial todos, sem exceção, temos. Mesmo as pessoas com, talvez que tenham mais comprometimento, elas, isso a gente vai investigar no Vem Outwork 2, mas assim, elas têm o potencial de terem a melhor, fica parecendo meio um papo meio... Mas eu sempre acreditei isso antes de ser senso comum, tá? A melhor versão delas mesmas. E, ao mesmo tempo, a questão da inteligência no transtorno do espectro autista, poder desmistificar isso, como que isso vai ser avaliado, né, de uma forma a poder aproveitar ao máximo do jeito que a pessoa é. Então, essa questão da inteligência já me chamava a atenção quando eu falei com o Maurício, né, como eu chamo ele, que eu falei assim, ele chama de soft, né, e eu chamei de Maurício. E aí, que tem que ser uma inteligência funcional, uma inteligência que vai contribuir positivamente à sociedade, fazer a pessoa feliz, né? Não adianta você ter superdotação, porque, por um lado, e ter muito sofrimento, ter uma percepção, às vezes, muito grande, e não conseguir extravasar tudo o que você quer por meio do seu trabalho, que no meu caso é a minha arte. Então, para finalizar, eu estou muito feliz de estar aqui com uma produção jornalístico-artística, porque e que traz isso que eu sou em essência, uma contadora de histórias, uma pessoa que sempre quis se comunicar, mas que não sabia como. E eu descobri como. E estou descobrindo a cada dia novas formas, né? Eu sou muito grata a todos vocês, e vendo o documentário eu descobri também que as pessoas autistas, na sua singularidade, elas têm muito mais o que dizer, tipo, às vezes as pessoas estão assustadas, como a minha mãe pontuou, né? Ah, mas tem um autista que é isso. Não, tem vários. A questão é, como que a gente vai fornecer ferramentas e instrumentos para esse autista desenvolver o máximo do potencial dele? Porque todos temos esse potencial inerente. Eu realmente acredito. Talvez não seja necessariamente para uma função no mercado de trabalho, embora isso também seja muito importante, porque o trabalho, quando a gente fala em trabalho, tem até que achar, né, que trabalho dignifica as pessoas, né? E tudo mais. E eu descobri no meu trabalho também, nos meus livros, e no meu mestrado, e no meu canal, enfim, tudo que eu faço, nos meus projetos, na revista Autismo e tudo mais, que eu poderia ser valorizada pelo meu trabalho também, que eu podia fazer algo que fosse benéfico às outras pessoas. Então, eu acredito que o que eu tiro desse documentário, para mim, é que você pode transformar muitas situações e pegar... E muita gente não gosta da palavra superação, e realmente, porque superação dá a impressão, às vezes, que é um exemplo isolado e tudo. Mas você pode se superar numa comparação com você mesmo sempre. Você pode se fortalecer com base no que você tem, e pegar o que você não tem de bom e usar isso a seu favor. É ser realmente um eterno ou uma eterna, né, aprendiz. Muito obrigada. Muito bom, gente. Obrigada, Sofia. E você já tocou em alguns pontos aí que eu estava pensando aqui, né, matutando.
Agora a gente abre para as perguntas, mas se me permitem, já queria puxar um pouco do que eu estava pensando aqui, a partir da fala da Sofia agora, e o que Selma também trouxe, né, sobre isso de estimular e das formas de se criar estratégias para superar as barreiras, né, assim, as pessoas autistas têm um movimento de construir as próprias estratégias, e aí tem um outro ponto, né, das pessoas que estão ali à sua volta também de estimular para que essas estratégias sejam construídas. Mas eu queria ver com vocês, assim, no mercado de trabalho, o primeiro emprego, né, pode ser que as pessoas autistas não cheguem com as estratégias prontas, né, assim, como que a gente pode, como colegas de trabalho, fazer esse trabalho de estimular e de conhecer. Queria que vocês conversassem, dissessem um pouquinho sobre essas dicas iniciais, assim, né, para quem não conhece. Eu vou começar e vou falar o seguinte: eu, sem diagnóstico, tive a minha vida toda uma pessoa de suporte. Na minha profissão, a vida toda. E lá no início, quando eu comecei a trabalhar como técnico orçamentista, porque eu fiz o curso de edificações, foi a parte mais difícil, porque eu tinha feito estágio, mas tinha saído do Centro Federal de Educação Tecnológica, mas estranhei muito. Era muito diferente da minha casa, era muito diferente do que eu conhecia. E aí, então, foi difícil arrumar essa pessoa de suporte. Então, nesse momento, eu ainda trocava muita ideia com a minha mãe, porque eu não entendia muita coisa. Então, nesse momento, eu já tive colega que me levou em casa de moto, chegou e falou assim: nossa, Selma, eu queria tanto ver. Não, você tem um seio bonito, eu queria tanto ver. Eu levantei a blusa e falei assim: está aqui. Aí eu falei assim: eu queria pegar. Eu falei assim: não, você falou ver. Quando eu contei para minha mãe, eu cheguei no outro dia, vi que ele estava muito estranho. Quando eu contei para minha mãe me ensinou. Então, teve essas questões que eu fui aprendendo assim, sabe? Mas depois eu comecei a pegar essas pessoas de suporte, porque, na realidade, quem tem uma deficiência, ela vai buscar alguma coisa que ajude. E eu, como eu tinha essas dificuldades, eu tinha que confiar numa pessoa, porque, inclusive, eu não conseguia ler a face de muita gente. Então, o que eu fiz? Eu me desenvolvi como uma pessoa de super coração, como uma pessoa muito amorosa, porque quando a pessoa me devolvia muita amorosidade, eu conseguia ler, porque a pessoa mais amorosa, a expressão facial é mais fácil de ler, os gestos são mais fáceis e a compreensão dos nossos erros também, porque eu nunca tive medo de errar. E eu assumia isso. Eu me lembro que uma vez, na redação da Rádio Itatiaia, o Emanuel desceu e me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha culpa. E eu falei assim: não, senhor, vá se entender com sua secretária que não me deixou falar com você nas 3 vezes e eu não aceito, blá, 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 blá. Ele olhou para mim e saiu. Aí a ficha caiu, eu fui atrás dele e falei assim: chefe, deixa eu te falar. Eu estou completamente certa no conteúdo, mas quero te pedir desculpa porque eu não tinha o direito de falar isso, você sendo dono da empresa na frente de todo mundo. Me perdoe. Não, não tem nada a perdoar. Você tem sim. Já fui construindo isso, então, né? Às vezes sofrendo. O Emanuel foi empático comigo, mas eu já tive chefe que me pregou os ferros de maneiras terríveis. Então, resumindo, né, porque às vezes eu sou muito prolixa, que eu fico muito entusiasmada com o assunto. Você falou comigo e com a Sofia, mas eu acho que o Marcelo podia alinhavar isso, porque ele que dá essa capacitação. No meu caso, sem diagnóstico, eu sempre tive uma pessoa de suporte, não necessariamente na mesma sala minha. Quando eu fui assessora do INSS por 10 anos, a minha pessoa de suporte era a assessora do Rio Grande do Sul, que hoje mora no México, faz doutorado lá, e a gente mantém contato e de vez em quando, né, ela está estudando atualmente o mundo autista como case dela no doutorado.
Antes do Marcelo falar, eu gostaria de fazer uma observação. Posso, Marcelo? Claro, por favor. Eu penso que, em algum grau, as dinâmicas sociais, né, que acabam pegando muito, em algum grau, elas vão trazer alguma exposição e alguma frustração para a pessoa autista. Então, em algum grau, a gente tem que também estar preparada e preparado para isso. Mas, claro que tem que ser uma exposição controlada. Não pode ser algo também que vai trazer muito sofrimento à pessoa. Mas, em algum grau, a gente vai sofrer, porque o sofrimento, né, faz parte da vida. Como que a gente vai lidar com isso é outra questão. Mas a minha mãe pontuou uma coisa que eu achei muito importante, que é essa questão do suporte. E hoje, eu sou bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e uma coisa que me ajuda muito no mestrado é essa rede de suporte que eu tenho. Porque realmente, e são pessoas assim, que sabem que às vezes eu não vou poder falar, e eu também sei quando elas vão poder falar, então é uma comunicação muito clara, muito assertiva, sem ser grosseira, claro, mas uma comunicação muito assertiva de saber respeitar os limites do outro. Então, por exemplo, eu sei, então tem protocolos, tem regras, tem combinados. Eu sei, por exemplo, hoje eu acabei de receber uma mensagem de uma amiga minha, a Paty, do mestrado, e posso citar alguns amigos fantásticos, eu conheci lá a Fatine, Matheus, que se tornou mestre agora com uma pesquisa linda sobre HIV, e esses amigos, eles sempre têm o cuidado de tá muito claro o que a gente pode e o que a gente não pode fazer nessa relação. Então, eu sei que às vezes eles podem demorar a responder, não é por nada pessoal ou nada contra mim, eu também posso demorar a responder, e também por alguma dificuldade, às vezes por estar sobrecarregada sensorialmente e tudo mais, mas a gente se comunica e tem uma abertura para o ouvir, porque eu acho que o que mais ensina sobre a pessoa acaba sendo ela mesma. Nessa minha vivência, que não é, claro, algo como o Marcelo pode falar melhor do que eu, mas nessa minha vivência foi o que está me deixando, me fazendo poder ser mais produtivo e apaixonado por essa vida acadêmica e profissional. Aconteceu um problema técnico aqui, veio uma ligação, desculpa, gente. Eu queria fazer 2 comentários com relação a essa questão das estratégias, né? Pela experiência que a gente tem aqui na Especialisté, muitas pessoas chegam, às vezes, com poucas estratégias para lidar com situações que podem ser situações difíceis de manejar, né? Então, alguns comportamentos a gente consegue ajudar e consegue desenvolver, né? Mas depois eu queria fazer um comentário do Marcos Maia que eu acho muito pertinente o que ele colocou. Por exemplo, nós tivemos um rapaz que trabalha num grande banco, ele já trabalha há 2 anos, enfim, mas ele precisa de apoio até hoje, né? Ele tem um grau de ansiedade importante ainda, é uma pessoa que tem estereotipias até hoje, então ele tem esse comportamento dele mesmo. Em alguns momentos ele pode ter situações de ansiedade importantes, uma crise sensorial, por exemplo. Então ele vai precisar sair e vai para o café, ele vai ter sua crise lá sozinho, ele fica 15 minutos, ele tem a crise dele, volta belo e formoso, e tudo bem, faz parte, mas a empresa entende isso, a empresa foi preparada para isso, né? Então, quando você precisa muito de criar estratégias para responder muito o ambiente que não está tão preparado, eu super concordo com o que o Marcos falou. Mas que inferno, até quando eu vou precisar criar estratégias, né? O esforço que eu faço
para criar todas essas estratégias é muito difíceis, né? Escuta, empresa, você não vai criar estratégia nenhuma também para me entender um pouco melhor, para ter um espaço um pouco mais acolhedor? Eu vou ter estereotipia, sim, porque estereotipias faz com que eu fique bem, eu me integre mais, e isso faz parte, então, né? E é importante vocês saberem isso, né? Mas, por exemplo, esse consultor, né? Ele tem um histórico de vida onde nada da vida dele deu certo, né? Nada. Um menino com super perfil, com curso superior na área de engenharia, e ele não acreditava que um dia ele ia conseguir trabalhar na sua vida. Porque assim, não, eu nunca vou conseguir trabalhar na minha vida, porque eu tenho autismo, eu sou inteligente, mas meu autismo é importante. Essa questão do autismo leve também é para lá de relativo, né, gente? Leve até... O que é leve, gente, né? E esse menino com dificuldades muito importantes, e sempre falou isso, não, eu não vou trabalhar nunca. Aí, quando ele conheceu a especialista externa, ele ligou para a gente, porque ele achava que era mentira, porque onde já se viu ter uma organização que vai ajudar autistas a entrar no mercado de trabalho e ainda vai dar capacitação. Não, vocês não existem. Não, a gente existe sim, fulano de tal. Vem aqui. Né? E aí essa pessoa veio, fez a formação, no meio da formação ele falou assim, não, eu não vou conseguir terminar, eu não vou conseguir terminar. Né? Ou seja, né, para quem gosta de TCC, aí, os cognitivos comportamentais, ele tinha um mito assim, muito importante, né? Uma crença muito importante, assim, não, nada vai dar certo na minha vida. Né? E só que o menino brilhante, bom, começa a trabalhar, performando, super bacana, né? Mas como nada dá certo, vai acontecer uma desgraça, né? E aí, um belo dia, ele foi passar na catraca desse banco para entrar dentro do banco e o cartão dele de acesso não funcionou, né? E aí esse menino teve uma crise de pânico, porque na cabeça dele, como nada dá certo na minha vida, o fato de o cartão não passar significa que eu vou ser mandado embora. Então, isso é um sinal que eu já fui despedido da empresa. Aí ele me pega o metrô, tem uma crise de ansiedade no metrô, e a gente, com o WhatsApp, desconstruindo junto com ele. Peraí, vamos racionalizar? Já passou pela tua cabeça que o fato de ter dado um problema com o seu cartão, pode ser que o magnético dele esteja com problema? Ah, tem razão. Alguém falou para você que você ia ser mandado embora? Não. O que as pessoas falam da sua performance? Não, falam que minha performance é muito boa. Né? Então, esse é apenas um exemplo que a gente precisa ajudar também algumas pessoas, contribuir para que elas criem estratégias para quando surjam essas situações, onde ele pode se autorregular no primeiro momento, e caso ele não consiga, ele possa ter um apoio, como a Selma falou e como a Sophie falou, né? de alguém que possa fazer essa referência para a pessoa. E esse apoio, gente, ele pode ser menos intenso ou mais intenso, mas é importante estar presente sempre. Né? Mesmo que seja até um amigo de fora, fala, está acontecendo isso, eu não estou legal, o que você acha? Enfim, né? Então é importante. Então, sim, é importante ajudarmos a criar estratégias. Concordo, Isabela, dá para a gente contribuir com isso, dar mais ferramentas, mas também o outro lado também, vamos bater nas empresas para que alguns comportamentos sejam mais toleráveis, e a resposta seja mais acolhedora. Né? Então, a gente tem diversos exemplos de estratégia que as pessoas tiveram. A questão da comunicação pega muito, né? Então, cada pessoa tem um estilo de comunicação e ela vai precisar de um apoio diferenciado, enfim. Né? Era esse comentário que eu queria fazer. Alguém tem alguma pergunta? Um comentário? Oi, gente, tudo bem? Bom ver vocês. Bom te ver. Não, na verdade, eu queria só comentar. Eu acho, assim, esse evento foi crucial para mim no momento que eu estou vivendo. Assim, a gente vai fazer a inclusão de uma pessoa autista na terça-feira na empresa que eu estou trabalhando. Então, assim, só agradecer, porque o evento trouxe vários insights, várias coisas bacanas, várias coisas que eu já pensei aqui na adaptação. Então, assim, muito obrigado, foi muito bom.
Parabéns. Também queria falar. O meu nome é Ellen e eu trabalho em escola pública, né, como auxiliar ou educando, e trabalho com autista. E assim, eu me pego muitas vezes pensando como será o futuro das crianças autistas. E via a criança trabalhando como jornalista, igual o caso da Sofia e da mãe dela. Só que assim, gente, mas como? E depois de ouvir vocês aqui, ver o comentário, ouvir vocês falando, gente, eu tô assim, andando nas nuvens. Assim, eu tô muito feliz mesmo, viu, meninas? Por passar para a gente isso tudo, como a gente trabalha com eles, a gente já pode ir trabalhando isso com eles, que eles podem ter autonomia para tudo na vida deles. Eu achei muito interessante isso, viu? E queria dizer para vocês que eu já até compartilhei no meu grupo lá o documentário de vocês. Como é que é seu nome que você falou por último? Ellen. Ellen, deixa eu te falar uma coisa que é importante a gente frisar. Evidentemente que a gente não tem uma visão romântica do mundo. Que existem pessoas com um comprometimento maior que terão uma dependência maior e vão precisar de um suporte maior. Mas autonomia, sim, pode ter, e ela deve ter sempre. O exemplo que eu dou para ficar claro na cabeça da gente é o seguinte: a pessoa um cadeirante não vai sair na cadeira de rodas para fazer alguma coisa. Mas já reparou que, às vezes, quem está conduzindo a cadeira de roda, ele fala assim, eu quero ir na padaria, e vai sempre na mesma padaria, outra pessoa cisma de levar em outra. Não, ele vai ter a dependência de alguém. Mas quem vai decidir em qual padaria ir é a pessoa, é o cadeirante que quer ir. Tá? Então, sim, esse seu raciocínio é fantástico e é isso mesmo, mas sabendo que cada um, com suas características, vão precisar de suportes maiores ou menores. O leve, inclusive, que o Francisco falou, tem muito a ver com isso. Por exemplo, eu já bati muita cabeça na parede, Sofia também, eu já mordi meu dedo de sangrar, eu aqui conversando com vocês, de vez em quando a minha mão some porque eu estou aqui assim, sabe? Isso tudo existe, mas tanto quanto existe no autista severo, mas a gente precisa, de fato, de menos suporte do que o autista severo. Mas a gente conhece vários que, com suporte adequado, evidenciam o máximo de seu potencial, que pode até não ser nunca entrar no mercado de trabalho, mas pode ser fazer a diferença na vida da sociedade. Eu queria falar um pouquinho também. Eu iniciei aí, logo na minha formação, né, de pedagoga, eu iniciei falando que eu gostaria, sim, de trabalhar com pessoas com deficiência, e aí eu tive algumas experiências muito importantes e significativas, e que me fizeram ser hoje essa pessoa profissional e humana, né? Que a gente está em constante aprendizado e eu vim aprendendo a ser. A Ellen trouxe, né, a experiência dela aí e até uma desconstrução que talvez ela tinha, né? A partir dessas experiências aí que a gente viu todo o compartilhamento, né? Através da fala, e até mesmo do documentário. Eu iniciei a minha carreira assim, com as pessoas autistas através da mediação escolar. Eu fui mediadora da rede pública de Contagem por muito tempo, e lá eu vivenciei algumas situações, e isso que você trouxe, Selma, foi muito importante na minha construção também, de entender o que cada um dá conta. A gente tem o papel de estimular, mas respeitando a singularidade e a particularidade de cada um.
Então, assim, a gente desconstrói essa questão de romantizar, né, de achar que todos vão dar conta, cada um vai dar conta do que realmente consegue, né? É claro que a gente está estimulando tudo, mas respeitando a individualidade de cada um. E é muito o que a gente faz aqui na instituição, né, Bela e pessoal? A gente procura entender a habilidade e a singularidade de cada um. E aí a gente, a partir daquele ponto ali, a gente começa a estimular. Né? A gente vê que às vezes o autista ele tem aquele ponto focal dele, né? Uma característica. Então, o que a gente faz a partir dali? A gente estimula outras habilidades. Esse documentário, o que a Luísa trouxe aí, para mim, eu vi esse documentário como uma ferramenta, sabe? Ele é uma ferramenta de exclusão, ele é uma ferramenta de desconstrução do capacitismo, sabe? Eu estou realmente cada vez mais maravilhada com todo esse aprendizado aí, que é seguir você, Selma, seguir eu fiquei um pouco emocionada aqui, seguir vocês, né, do mundo autista, tudo, porque a gente vê, né, toda uma construção de aprendizado, de processos mesmo. E eu acho que é isso, a gente entender o ser humano na sua individualidade, não é difícil, né? Marcelo trouxe aí da gente pensar numa expansão e realmente hoje a gente está tratando aqui, falando da questão do autismo, mas é desconstruir vários conceitos que a nossa sociedade vai colocando na nossa cabeça, de que a gente não dá conta, e isso é muito mais amplo, né? Acho que se a gente for ficar conversando aqui, a gente vai ficar horas falando dessa desconstrução e dessas possibilidades todas que a gente tem a partir do momento que a gente entra no espaço do outro, né? Que a empresa ela quer ser inclusiva. Qual é o segredo? É eu escutar o outro, né? Eu olhar para o outro, enquanto eu mediadora lá na educação infantil fundamental, muitas vezes eu acompanhei autistas não verbais, mas ele conversava comigo através do olhar, né? Através da troca. Então é isso, não tem nenhuma grande descoberta. Eu acho que é isso, é você entrar no espaço do outro, né? Claro que com todo o respeito de que a vida humana ela precisa de ser respeitada, cada um na sua individualidade, mas vamos olhar para o outro, né? O que aquele outro está sentindo, o que aquele outro dá conta, e é fantástico tudo isso. Como eu falei no início ali, esse documentário é uma ferramenta para a gente. Eu já vou até utilizá-lo aqui nos meus atendimentos. Oi, gente. Queria só fazer um comentário também. Eu faço faculdade de fisioterapia e eu pretendo montar a minha clínica e eu estava procurando como fazer esse tipo de inclusão com pessoas realmente com autismo, síndrome de Down e tudo mais. E hoje foi um documentário, uma palestra esclarecedora, assim, vários fogos na mente. Eu, inclusive, estou na rua e eu tive que parar, sentar na Araújo para prestar realmente atenção na palestra. E só parabenizar realmente a todos os envolvidos pela iniciativa. Adorei o comentário, mandei até para minha mãe. Minha mãe estava assistindo junto comigo e ela teve que sair. Mandei para ela para a gente realmente conseguir, como a Ana mesma aí disse, olhar para o outro com a sua individualidade e tal, e conseguir entender o que eu posso fazer, né? De fato, quando aconteceu a contratação e tudo mais, para ver o que eu vou poder melhorar, o que eu vou poder agregar para essa pessoa e essa pessoa me agregar, entendeu? Então, parabéns, gente, foi muito bom, adorei a palestra. Bom dia. Eu queria agradecer a Sofia, a Selma, né? Eu já acompanho o trabalho
vocês dois já têm uns anos, né? Eu também sou autista, também fui diagnosticado de forma tardia, né? E agradecer também ao Marcelo, né, por esse trabalho na especialista. É extremamente importante e necessário, né, essa discussão a respeito do mercado de trabalho. Eu tenho uma experiência que eu nunca esqueço, que foi uma tentativa de trabalho, fui numa entrevista, né? Eu já tenho 32 anos, mas as minhas experiências de trabalho são muito superficiais, né? Eu demorei para entender que a comunicação e a socialização eram as principais barreiras, né? E a gente, quando tem um diagnóstico tardio, a gente coloca uma série de defeitos, né? Então, a gente acha que a gente é preguiçoso, a gente acha que a gente é imaturo, né? E eu tive enquanto eu estava com a entrevistadora, né? Teve uma hora que ela me interrompeu e ela perguntou, eu posso fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode. Aí ela disse, por que você não olha enquanto você está falando comigo? Aí, até aquele momento, eu nunca tinha me dado conta de que eu realmente não olhava muito para a pessoa quando eu falava com ela, principalmente se eu estava construindo uma ideia na minha cabeça. Né? Muito bem a minha fala na minha cabeça. Não é uma coisa tão fluida. Eu preciso organizar na minha cabeça o que é que eu vou falar com bastante precisão para que eu consiga passar a minha ideia ou a minha resposta. E naquele momento que eu tive compreensão disso, porque nunca ninguém tinha me comentado isso. E eu falei, é porque eu estou tentando pensar na melhor resposta para lhe dar. Né? Eu estava tentando dar a melhor resposta, e para isso eu preciso me concentrar. E, de alguma forma, eu não sei porque eu não consigo me concentrar muito bem quando eu olho, né, no olho da pessoa que eu estou falando. E aí ela me perguntou, você acha que as pessoas confiariam no que você está falando se você não olha para elas, se você não olha no olho delas? E eu acabei dando uma resposta que eu acredito que talvez tenha sido o motivo da entrevista não ter continuado e, consequentemente, eu não ter sido admitido. Mas eu falei que o fato das pessoas confiarem em mim não dependia se eu olhava ou não. Né? Era uma coisa que não dependia de mim, a pessoa confiar em mim. Né? Depende da pessoa confiar ou não. Né? Eu vou estar tentando ser o mais sincero possível, o mais verdadeiro possível, mas se a pessoa não confia em mim, a culpa não é minha. Né? E, enfim, são muitas pessoas, né, que falam, conversam olhando nos olhos, mas estão mentindo. Né? Então, não entendi muito o comentário dela, mas, enfim, eu quis trazer essa experiência para mostrar o quanto que, às vezes, as pessoas veem, nossa, mas ele se comunica bem, né? Ele né, não parece ter dificuldade, e só a gente que sente na pele sabe o quanto de dificuldade, o quanto de esforço que a gente precisa fazer para ter uma comunicação simples, como para a maioria das pessoas é algo natural, né? Então, essa discussão a respeito do mercado de trabalho é muito importante, né? Hoje eu já venho fazendo um trabalho mesmo pessoal, né, para eu melhorar nesses quesitos, mas ainda é muito difícil para mim. Então, ver pessoas, né, que são autistas, né, se desenvolvendo na vida, crescendo, tendo oportunidades, empresas, né, como a especialista, abrindo as portas para essas pessoas, compreendendo, né, que eu imagino que, acho que o principal diferencial, por exemplo, no meu caso, não é nem exatamente um salário, é poder ser útil, né, poder ser útil no meu potencial, né, e encontrar pessoas nessa empresa que possam me entender, né, que elas não me limitem já de início, né? Por exemplo, essa mulher, ela já me limitou ali, né? Então, não sei como os outros autistas, mas eu tenho uma especificidade que eu tenho dificuldade de provar ou de expressar o meu potencial de início. Eu preciso de todo um tempo. E numa entrevista, eu nunca vou conseguir mostrar minhas habilidades. Muito pelo contrário. Muito provavelmente eu vou demonstrar mais as minhas dificuldades do que as minhas habilidades.
Então, é muito importante hoje que as empresas tenham conhecimento de como as pessoas são diversas, né? Como as pessoas têm formas diferentes de se comunicar, né? E que uma dificuldade dela de se comunicar, de se expressar, de socializar, isso não deveria ser limitante, né? Então, acho que essa fala que vocês trazem a respeito de focar nas potencialidades da pessoa, eu acho que isso é o diferencial hoje. Então, muito obrigado. Nossa, perfeito. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Então, você quer falar primeiro, Marcelo? Não, Selma, vai lá, vai lá. Vou tentar ser bem breve. Primeiro, a questão dessa mulher, ela falou mais dela do que de você, porque ela já tinha estereótipos na cabeça dela. Quem olha nos olhos, e a vida moderna já derrubou isso tudo, né? Até porque eu sou de uma outra geração que você, e quando eu entendi isso, eu falei assim, tá, a regra é essa, eu aprendi tudo que eles gostavam que a gente tivesse. Eu passava em qualquer entrevista de emprego, porque eu aprendi como e mais, eu estudava quem que ia me entrevistar. Então, isso é tão pouco. E eu, autisticamente, não fazia isso de má fé. Mas imagina quem faz de má fé. Ela acaba escolhendo a pior pessoa exatamente porque essa pessoa colocou ela segura em todos os rótulos que ela tinha. Então, fala dela e fala pouco de você, de fato. Você tá certíssimo. É isso. Não, apenas um comentário rápido. Queria agradecer a generosidade de todos os comentários e depoimentos, né? As pessoas falando das suas vidas de forma clara, límpida, e enfim. Então, eu queria agradecer todos os depoimentos, né? E essa questão a gente vê muito, sabe, querido, das pessoas, muitas pessoas não conseguem se vender, vamos chamar assim, dentro de um processo seletivo, né? E isso faz com que as pessoas não expressem o seu potencial, né? Eu lembro de uma história que foi engraçada, mas uma jovem fazendo uma entrevista para uma multinacional, né? E essa jovem falava inglês fluentemente, né? E aí a psicóloga, durante a entrevista, perguntou para ela, você fala inglês? Aí ela virou, não falo inglês. A gente olhou para ela assim, como você não fala inglês? Não, eu não falo inglês, né? Aí a gente retomou com ela, espera um pouquinho, fulana de tal. A gente sabe que você fala inglês, você já fez alguns testes aqui, você já traduziu. Não, eu não falo inglês 100% fluente. Eu devo ser fluente mais ou menos uns 95%. Então, eu não falo inglês, né? Então... É a Sofia! Descobri! Então, essa questão de se vender nos processos seletivos, nós da Especial Externa, a gente prepara um pouco antes os entrevistadores que vão fazer entrevista com a pessoa neurodivergente, dizendo do perfil dela, das principais habilidades, ajudando também para que as perguntas que forem feitas sejam perguntas aderentes à pessoa, né? Não adianta assim, Sofia, que legal, me fale um pouco da sua vida, né? Isso para uma pessoa com autismo, né? Mas espera um pouquinho, falar o que da minha vida? O que você quer saber da minha vida? Né? Perguntas mais fechadas. Olha, eu vi que você fez um curso aqui. Quais as ferramentas que você utilizou quando você fez depois desse curso? Qual que você gosta mais? Enfim. Então, muito seguramente, esse processo seletivo que você participou, ele não era inclusivo. A pessoa não deve nem fazer ideia do que seja o que uma pessoa autista está concorrendo a uma vaga, né? Então, pior ainda, essa pessoa ela atribui um valor de confiança, de credibilidade, pelo fato de não olhar ou olhar para o olho da pessoa, né? Ela está dizendo que você não é uma pessoa confiável. Basicamente foi isso, né? E isso a gente só quebra com informação, né? Eu só queria fazer um jabá aqui da Especial Externa, né? Nosso foco são pessoas que se interessam mais pela área de tecnologia ou atividades que mexam com o computador,
mas a gente tem um curso de formação que tem um período de 4 meses, que ele é 100% gratuito para as pessoas autistas. Aquelas pessoas que querem participar podem se inscrever, e a gente está fazendo online também agora. Tá? Então não precisa vir para São Paulo para fazer. Quem quiser vir, pode vir, mas... Então, esse é o nosso trabalho que eu queria divulgar e que tem contribuído aí com muitas pessoas. Mas obrigado pelo depoimento, pela oportunidade. Eu acho que o nosso tempo está um pouquinho curto, né? A gente conseguiria falar isso aqui, pegar o almoço aqui, a gente continua, né? E depois à tarde, um cafezinho. Tem muito papo, né? E as narrativas, né, repetindo aí um pouco, são enriquecedoras demais. Eu acho que a nossa sociedade tem um movimento de homogeneizar as pessoas, né? E a gente tem que fazer um movimento completamente contrário, que eu acho que é esse aqui, essa oportunidade de escutar as pessoas, escutar vocês, escutar a experiência de vocês nessa construção das estratégias, nas construções dos enfrentamentos, né, das barreiras, que também são importantes para nosso crescimento. É um movimento contrário para dizer que somos diferentes e é isso que nos enriquece, né? Eu fico muito grata novamente de escutar vocês, muito grata pelas participações, pelas pessoas que estão aqui, e espero encontrar vocês em breve novamente. Espero que presencial em algum momento. E é isso. Nai, quer falar aí? Para a gente... Queria fazer um comentário. Eu acho que a gente sempre fica com esse sentimento, né? Assim, é muita coisa para a gente abordar e a gente queria muito, né? Assim, continuar falando. Espero que a gente tenha outros momentos, porque realmente é muita coisa para a gente abordar. Eu e a Bela, a gente estava com uma expectativa muito grande para esse evento, né? Assim, não só para esse, mas a gente estava muito empolgado, a gente acreditava que ia ser incrível, e eu acho que foi além das expectativas, assim, foi muito rico. Eu acho que todo mundo aqui expandiu um pouco a mente, né? Assim, repensou na sua atuação, na sua vivência, em alguma coisa a gente repensou. Eu pensei muito sobre os processos seletivos, como a Bela comentou, né? É algo que eu também estava repensando. Antes de entrar no NAP, eu tive uma experiência em uma empresa que não era nada inclusiva, assim, e eu me sentia muito mal de estar ali naquele ambiente. E eu, assim, né, uma estagiária no meio de uma empresa, querendo fazer alguma coisa, não tinha muito espaço, então eu me sentia muito mal. E foi algo que eu fiquei repensando para a minha profissão, né? Assim, eu estava pensando, nossa, será que o meu próximo estágio vai ser assim, né? E aí, quando eu entrei no NAP, que antes era NOP, né? Agora a gente é NAP, foi um alívio, assim, entrar em um lugar tão inclusivo, né? Tão que eu me sentisse à vontade, que tivesse a ver com o que eu pensava. E queria agradecer mesmo a participação, né? Como a Bela falou, o tempo está corrido aí, tá todo mundo já com fome, esperando o almoço, então, infelizmente, a gente tem que encerrar, mas eu queria pedir para o pessoal mandar os perfis, né? Assim, muita gente já falou que segue, que acompanha, mas para quem não acompanha ainda, deixa aí o arroba, o perfil, o site, o e-mail, para a gente ter acesso a tudo isso e continuar acompanhando vocês. Sofia, você escreve aí no chat, e eu já até coloquei também o meu zap aí no chat, que pode fazer também, né? A gente está no Instagram, em todas as redes, temos também o site omundoautista.com.br. Mas nesse encerramento eu queria ceder o meu espaço de fala para o Francisco, que tem esse trabalho bacana da revista Autismo. Estou vendo que ele já colocou aqui também o contato dele, mas só para ele dar um alô para vocês conhecerem, que eu penso que vale a pena. Pode ser, Isabela, e Nayane e Ana Paula, e ele dá um toque aí, que eu estou vendo que ele ainda está aqui com a gente. Oi, pessoal.
Obrigado, Selma. Eu não ia nem aparecer. O show de vocês hoje, o lugar de vocês, sem dúvida nenhuma. Fico lisonjeado com o que Sofia, você e Marcelo disseram, mas vocês são os astros. Ficou muito bom esse documentário, a reportagem excelente. Vocês são jornalistas excepcionais e eu quero ver muito mais reportagens a respeito disso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho de inclusão fantástico que o Marcelo faz com a Especial Externe, antes da Especial Externe e depois da Especial Externe, tenho certeza. Então, só quero aqui parabenizar mesmo. Fico orgulhoso de contar com vocês no material da Revista Autismo, contar com vocês para produzir conteúdo para o ecossistema do autismo. Parabéns. Obrigada, Francisco. Obrigada, Selma. Obrigada, Marcele, Sofia. Obrigada, Tabata, pela interpretação. Isabela, oi, desculpe. Posso dar uma sugestão da gente tirar uma fotinho? Que as pessoas podiam abrir para a gente... Era isso que eu ia falar. Né, Nay? Acho que é legal, né? Vamos tirar uma foto. Era isso que eu ia falar também. Para fechar, quem puder ligar a câmera aí, vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento. Bom demais ver as câmeras se abrindo. Eu vou contar até 3, todo mundo abre sorrisão aí, e eu vou apertar aqui o print. 1, 2, 3. Foi. Depois vou mandar Sofia compartilha com o Marcelo. Eu também tirei e eu compartilho com vocês. Beleza. Valeu. Obrigadão, gente. Espero encontrar em breve. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom descanso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Valeu Obrigado. demais. Obrigada. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.